Primeiramente, eu chamo vocês para ler a Bíblia. Todos devem sempre trazer sua Bíblia. Capítulo 6 do Evangelho de São João, eu vou ler 2 versículos, que é o 26 e o 27. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Oremos. Senhor, nós queremos andar de valor em valor. É a nossa oração, é o nosso desejo, é a nossa petição que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, dar um testemunho mais límpido do Senhor com a nossa fé, o nosso viver. Agora eu peço, Pai, abençoar nossa pequena escola, Senhor, que o Senhor fale em cada coração e estabeleça ali os conselhos que são dados, a orientação que vem do púlpito. Eu creio que o Senhor fala do púlpito, o Senhor fala por profeta, fala por pastor, fala por sonhos, fala pela Bíblia, fala, Senhor, pelos anjos. O Senhor tem muitas maneiras de falar. Agora eu peço que o Senhor tome este ambiente e que sejamos, ó Deus, possamos prosperar espiritualmente, crescer a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero, nesta manhã, se Deus nos permite, alertar a todos vocês, a todos que me ouvem ou que nos ouvirão, sobre os perigos do Evangelho. Nem todos que dizem, disse Jesus, Senhor, Senhor, entrarão nos céus. Guarde bem isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai chegar lá. Mas chegarão aqueles que fazem a vontade de Deus. E hoje em dia, nós temos, pelo mundo, por onde você vê, um tipo de evangelho que se prega, que se ensina, que se batalha, mas é um evangelho, vamos dizer, incompleto, super incompleto. É tomando só uma pequena parte das Escrituras. Por exemplo, em nossa leitura aqui, nós vemos que Jesus havia feito seus sermões, seus ensinos, e no final, ele disse, temos que alimentar esse povo, já estão os 3 dias conosco e não vão aguentar chegar em casa. E foi apresentado a ele 5 pães e 2 peixinhos. E disso ele multiplicou, e os discípulos distribuíram para a multidão. E no final de tudo ele disse, olha, pegue o que sobrou para que não se desperdice. E foi recolhido os quantos cestos de comida. Irmãos, isso impactou aquela multidão. Aonde já se viu pegar 2 peixinhos, 5 pães e alimentar milhares e milhares de pessoas?
Isso impactou, e isso trouxe, vamos dizer, matou a fome, foi um grande benefício que Deus fez. E as pessoas olharam para Jesus e queriam fazer dele até um rei. Então ele se retirou, não se permitiu a isso. Quem é que não quer um rei que faz maravilhas, que multiplica o pão, ninguém vai ter que trabalhar muito, né? Ele vai ter que dar conta de tudo. E aí nós encontramos que Jesus, ele foi buscado por essa gente que comeu pão e ele disse para eles, vocês me procuraram porque vocês encheram a barriga, saciastes. Daí Jesus deu para eles a receita. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quer dizer, vocês estão em busca de mim porque vocês comeram uma coisa que saciaste, mas é uma coisa que perece, acaba. Amanhã é lançada fora. Vocês deveriam buscar algo bem maior. É a comida que permanece. Irmãos, aquelas pessoas olhavam para Jesus da mesma maneira como muitos olham hoje. Transformaram Deus em nossos dias. Essas mentes carnais transformaram Deus em uma fonte de provisão natural. Buscam a Deus, quero ser abençoado, quero saúde, quero um maior salário, quero um carro novo, quero uma casa nova, quero a bênção sobre a minha família. Não procuram a Deus para se alimentar espiritualmente, pelos benefícios da sua própria alma, e isso mostra que não há uma preocupação com o seu arrebatamento, com o destino eterno. Só querem as coisas naturais. Este é o evangelho que nós vemos ao nosso redor. Um evangelho voltado mais à busca da prosperidade natural. É isto. É o tipo de evangelho. Agora, queira ou não queira, irmãos, nós estamos também aí e podemos ser influenciados só por esse lado. Mas a advertência nossa para cada um é: não se deixe ser levados por isto. É certo que Deus dá prosperidade, mas nem sempre. É certo que Deus dá felicidade, mas Jesus diz: no mundo tereis tribulações. Não é um evangelho, não sofra mais, resolva todos os seus problemas. Não, esse é um evangelho muito falso. Deus, ele dá prosperidade, ele abençoa, mas não todos. Deus, ele ajuda nas lutas, nas provas, nas dificuldades, mas quando lemos Hebreus 11, nós olhamos que muitos foram cerrados, tentados, viveram em caverna, sofreram. Então não vamos olhar para Deus só que, bem, eu tenho que estar no melhor para que seja a prova de que Deus está comigo. Como diz o profeta, não é o céu azul que mostra que Deus está contigo, sempre está contigo. E não quer dizer os céus
toldados, revoltosos, os problemas, que Deus não esteja contigo. Deus, Ele prometeu estar conosco, seja na bonança ou seja na batalha. Devemos aprender em tudo dar graças a Deus. Seja na saúde, seja na tristeza, na dor. Mas esse evangelho da prosperidade, vamos chamá-lo assim, ele é conhecido como neopentecostalismo. Quer dizer, quer dizer o novo pentecostais. É uma gama de novos pentecostais, modernos. É igual essa gente que foi em busca de Jesus, porque foram abençoados. Só querem, venha a nós o teu reino. Venha a nós, venha as tuas bênçãos, venha a tua graça. E não há uma preocupação com destino eterno. Um dos seus líderes, um dos seus expoentes aqui no Brasil disse, não. Quando alguém fez uma pergunta sobre a volta de Jesus, ele disse, não, pregar sobre a volta de Jesus é aterrorizar as pessoas. Por mim, ele disse bem assim, Jesus pode demorar bastante, não é preciso vir agora. Quer dizer, pessoas que não estão importando com o seu arrebatamento, não estão se preparando para a vinda de Cristo, porque eles estão em um outro berço. Têm uma visão diferente e procura Deus de uma maneira natural. Deus responde, Deus abençoa, sim, mas não sempre. Pastor, eu quero que o Senhor abençoe, eu quero que Deus me abençoe, minha família, ou isso, aquilo. Ora, irmãos, no mundo tereis aflições. Então, este evangelho neopentecostal, este novo tipo de evangelho, que eles chamam a terceira onda, que a primeira foi com Martim Lutero, a segunda foi com os pentecostais, e agora é o novo evangelho daqui para frente. É um evangelho materialista. É um evangelho de negócio. Quanto mais você dá, mais você vai ter para receber de Deus. Se você não dá nada, Deus não tem nada para te dar. É uma troca, é uma barganha que se faz. É um verdadeiro comércio. Para mim, isso é uma vergonha. Quando Jesus diz, de graça recebei, de graça dai. Querem a bênção da cura, querem a bênção da revelação, querem a bênção material, mas tudo isto é dá. Então nós vemos, queridos irmãos, que esse é o tipo de evangelho, por favor, preste atenção, que nós enfrentamos nesse dia e temos que repudiar. Esse espírito é um evangelho moderno. Aonde não se prega mais contra pecado, não se vê mais ninguém no altar, chorando e aceitando Cristo, se arrependendo, não se prega santidade, não se prega o comportamento, novo comportamento cristão, seja nas vestes, seja nos negócios, seja no falar. Não, é um evangelho soft. Soft é uma palavra inglesa, quer dizer brando, suave. As mulheres podem cortar os seus cabelos, homens podem ter cabelos crescidos, as mulheres podem vestir slack, homens
há pouco passando ali, de bermuda, chimarrão, cuia e chimarrão, entrando na igreja. A coisa banalizaram. Sim, banalizaram o verdadeiro e santo e velho evangelho. É o que nós vemos. E quando pregamos uma vida cristã, um apresentar cristão, muitos se sente cansado, acha que é um fardo. Quando Jesus disse que o fardo dele não é pesado. Agora, quando a pessoa não nasceu de novo, não tem uma nova natureza, eu sei que isso é um fardo. É um fardo ter o cabelo crescido, irmã. Muitos se cansam. Mas por que você não entrou um pouco mais em Cristo? Como nos diz as Escrituras, darei um novo coração, porei nele um novo espírito, e batizarei esse espírito. Deus, ele prometeu fazer isso. Aí a vida cristã não é pesada, é um prazer viver. Agora, se não nascer desse novo espírito, é pesado. Fica olhando as vitrines, fica olhando os cosméticos. Os homens ficam olhando esses filmes, não só homem, né? Coisa pesada que nenhum cristão deveria olhar. Você não deve olhar aquilo que não é de Deus, buscar o que não é de Deus. Mas é o evangelho que nós estamos cercados hoje em dia. Um novo evangelho. Um evangelho do papagaio, vamos dizer. Não faz mal, não tem importância. O papagaio só aprendeu a falar isso. Não, não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. E o gato passou por lá à noite e pegou ele, e ele, antes de gritar, socorro, me acuda. Não, ele gritava, não faz mal, não tem importância, quer dizer, está tudo bem. Não faz mal, não tem importância tomar os drinks. Jogar um baralho de vez em quando, é brincadeira. É brincadeira dançar. Não faz mal, não tem importância. É brincadeira, é só por brincando. Alguém vai numa festa para tiroteio, para briga? Não, é brincadeira. E Jesus disse, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Um evangelho social. Um evangelho fácil. Um evangelho que as mulheres podem usar decotes extravagantes, pinturas, e se pesam com joias. Olha ali fora, cada argolona nas orelhas. E isso, queira ou não queira, é uma mensagem influenciadora. Mas o que nesta manhã estou lhe dizendo, não se deixe ser levado por isso. Paulo diz que aqueles que querem viver uma vida piamente, corretamente em Cristo, sofrerão perseguições. E uma dessas perseguições é esta má influência que você tem que rebater. Por isso é preciso pôr no seu coração
aquela decisão que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram: não vou me contaminar com os vinhos e as iguarias do rei. Não vou participar de suas festanças, de suas embriaguez, de suas piadas sujas. Agora há uma influência pesadíssima. Agora, você vai ceder? São as cantadas que o mundo dá. Mas o que você tem que fazer? Este é o caminho, diz a Bíblia, andai nele. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Então esse evangelho, novo evangelho neopentecostal, vocês podem observar, irmãos, que as pregações aí de fora, que as pregações e até mesmo muitas coisas aqui, a coisa tem se afunilado neste evangelho da prosperidade e felicidade natural. E não tem nenhum compromisso com Deus. A não ser ali de se vincularem a fontes de ajuda. E o povo tem sido explorado. É isso. A pregação se afunilaram. O evangelho da prosperidade. Quando deveria procurar uma prosperidade espiritual. A prosperidade em Cristo. O crescimento em Cristo. Não que Deus não abençoe materialmente, mas o evangelho não é só isso. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Trabalhai pela comida, não a comida que perece, mas a que permanece. Pessoas não têm consciência do pecado. Por quê? Não se fala contra o pecado. Não se fala mais contra as coisas erradas. Então, veja, por onde começou isso em nosso país? Vamos falar nosso país, mas isso está em todo mundo. Isso começou com o senhor Edir Macedo, aqui em nosso país. Ele e o seu cunhado, creio que é o R. Soares, trabalhavam juntos, depois se dividiram. R. Soares da Igreja da Graça. E depois do Edir Macedo, houve mais uma divisão a um obreiro que começou a despontar muito, chamado Valdomiro. Hoje é a Igreja do Poder de Deus. E disto, o Edir Macedo começou o ministério dele, eu já estava no campo. Eu já trabalhando. O assunto voltado ao material, ao evangelho da prosperidade. E as igrejas se enchem, multidões e multidões. Isso mostra, irmãos, o quanto de valor o homem dá para a coisa natural, para a coisa material. E começou a surgir várias denominações. E hoje temos uma gama de denominações que surgiram. Renascer, Bola de Neve, eu sei lá quantas mais surgiram, estão surgindo dia após dia. Mas só estas que estão surgindo? Não.
para encher seus templos, para serem populares. Olha que as cercas, as velhas igrejas tradicionais, deixaram cair as suas cercas. Assembleianos, presbiterianos, batistas, todas entraram neste tipo de evangelho. Por isso que eu digo, a coisa se afunilou. E por onde você olha, aí está um evangelho que não tem um compromisso com as Escrituras, não tem um compromisso com Deus, tem um compromisso com a religião, tem um compromisso com as bênçãos, com a prosperidade. Esse é o tipo de evangelho. Por isso Paulo diz que nos últimos dias seria tempos trabalhosos. Difíceis. Já houve pessoas que dizem, vocês pregando desse jeito, você vai pregar para os bancos? Prego para os bancos. Então, igreja, pecado ainda é pecado. Erro ainda é erro. E você não vai se agradar de um evangelho, de uma pregação somente que passa um pano quente, um evangelho morno, social. Isso leva você a ter uma vida cristã superficial. Por isso Amós nos disse que nos últimos dias os homens correriam do norte ao sul, do sul para o norte, com fome e com sede, não por água, não por alimento, mas de ouvir a palavra de Deus, e não ouviriam. Porque a alma não se sacia com esse tipo de um evangelho social, com esse evangelho do papagaio. A alma, ela só se sacia com a presença do Espírito Santo em você. Por isso é necessário procurar a vontade de Deus. E sempre Deus teve a sua palavra manifestada em todo o tempo. Nos dias de Noé, ele tinha o Noé. Nos dias de Moisés, havia o Moisés. Nos dias de Elias, havia um Elias. E eles perguntaram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Em outras palavras, o que devemos fazer para fazermos a vontade de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eles queriam o pão multiplicado daquele que Deus enviou, mas eles não queriam comer o pão que desceu do céu. A palavra que se fez carne. Eles não se identificaram com esta mensagem. Então vejamos, irmãos. É necessário aceitar o que Deus enviou. Nos dias de Lutero, era Lutero. Nos dias de Wesley, era Wesley. Nos dias dos pentecostais, era aquela mensagem dos dons. E hoje, a quem Deus enviou? Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias.
E aí está a mensagem. E você não pode separar a mensagem e o mensageiro. Você não pode crer naquilo que eu vos digo, se vocês não crerem em mim. A mensagem, Deus enviou esta mensagem. Agora ela pressiona essa mensagem, sim. Porque o caminho é estreito e apertado. E Jesus disse, é difícil. Pedro perguntou, Senhor, são muitos que se salvam? Jesus não respondeu, são ou não são? Ele só diz, olha, você luta para entrar pelo caminho estreito e apertado. Porque o caminho largo, está cheio. Está cheio. Agora vai ficar enojado quando a palavra corrige? Quando ela te chama a atenção? Quando ela diz que você é muito moderno? Mas está tudo bem. O arrebatamento irá definir quem é quem. Há muito tempo que eu já passei daquela fase. Muitos anos. O povo da mensagem é a noiva. Muitos chamados e poucos escolhidos. Quantos escândalos tem havido? Será que são eleitos? Judas foi eleito para vender o mestre. Sim, ele escolheu esse caminho. Agora, o verdadeiro eleito, ele tem que trazer as características de um eleito. Então, nós vemos, irmãos, que hoje ao redor, a pregação do Evangelho, elas se afunilaram. Prosperidade, vida boa, uma vida sem compromisso com Deus, isso não me condena, aquilo não me condena, eu estou em paz com Deus. Quando, na verdade, não há nada, como diz o irmão Brana, para condenar, porque o que condena é o Espírito Santo em você. Agora, quando não há o Espírito Santo suficiente, não tem nada que vai lhe condenar. Não vai condenar a tua bebida, não vai condenar o teu modernismo. Não, nada vai condenar. Mas aí está essa terceira onda. E cada dia isso vai se endurecer mais, vai se firmar mais. Mas a minha advertência esta manhã a todos: vire as costas para esse tipo de evangelho, porque isso aí estão no caminho largo, espaçoso, folgado. Um evangelho, um povo que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso de dizer a verdade. Tem outros interesses. Agora, qual é o nosso interesse? O nosso interesse, irmão, é o arrebatamento. Eu não posso esperar outra coisa a não ser o arrebatamento. O próximo passo de Jesus Cristo vai ser vir e arrebatar a sua igreja. O nosso interesse é estar pronto para o arrebatamento, é viver nessa expectativa da vinda do Senhor.
e olha ao redor, como aí estão os sinais, sinais, e sinais falam. Aquela placa na beira da estrada, quieta ali, ela está mostrando, tem uma curva fechada logo aí. Sinais, eles nos falam. E quantos sinais? Sinais nos céus, sinais na terra, sinais entre as nações. Aí está a praga, vocês estão usando, nós usamos essa máscara. E Jesus disse que haveria de vir pragas, mas só esta? Não, aí está a AIDS, aí está o HN1, H1N1, aí está todo tipo de pragas. E além disso, olha a condição do mundo. Irmãos, veja o que disse Jesus, como nos diz Sodoma, está a perversão sexual. Mas teve um governo que jogou isso. Foi o seu Lula, igualdade de gêneros. Que igualdade eles querem? Eles querem vir na tua porta, na tua casa. Querem fazer suas coisas, vão para os seus cantos lá. E tudo isso com apoio. Acabando com as famílias, com os princípios. Eu sigo o partido tal, sigo tal. Não, gente, um cristão tem que olhar pela sua família, pela sua fé. Não um homem que vendeu o país e colocou a religião católica como a religião oficial. Oficialmente nós não somos evangélicos, o brasileiro, ele é católico. Coisa que o Brasil tinha abandonado há muito tempo, nos dias de Getúlio Vargas. E o mundo inteiro. E há mais planos que vêm por aí. Eu não faço campanha para Bolsonaro, quem quer que seja. Não. Mas uma pessoa que apoia esses partidos comunistas, que acaba com a família, acaba com a moral, lhe falta muito discernimento. Mas vamos terminando, eu quero dizer, se cuide para você não cair nessa enxurrada, nesta lama, neste evangelho pervertido. Cuide de ti mesmo, cuide de ti mesmo. Fiquemos de pé. Querido Deus, tu mesmo disseste que o caminho para o céu é difícil, apertado, e que poucos são os que andam por ele. Oxalá cada um que nos ouve, cada um que está aqui, queira e esteja andando neste evangelho, não aquela coisa larga, caminho largo, fácil, folgado. Senhor Deus, não nos deixe ser iludidos, cairmos neste evangelho social, liberal. Pai, abençoa nossos jovens, nossas crianças. Essa é a pressão que eles sofrerão mais a cada ano que passar. Mas dê graça para que eles possam ver a verdade. Toma o coração deles,
Abençoa nossos jovens, Senhor. Abençoe, ó Deus, nossos irmãos, nossas irmãs. Que cada lar aqui possa pôr essa estaca, a estaca, o velho limite, Senhor, que Pedro, Paulo e todos os teus santos profetas, apóstolos e mensageiros colocaram. Senhor Deus, põe esse marco em cada coração, para que ninguém venha se desviar, nem uma irmã, nem um irmão, atrás deste evangelho social, liberal. Deus, perdoa o teu povo, perdoa teus filhos e restaure cada um deles ao Senhor. Converta-nos, como diz, para ti cada dia mais. Leve o teu povo agora em paz e que eles se sintam advertidos, Senhor. Eu entrego isso em tuas mãos e nas mãos de cada um deles. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém.